Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Na aula de hoje, que já é a nona do nosso curso As Declinações do Alemão, eu vou ensinar para vocês como nós declinamos de maneira prática no genitivo. Na aula passada, vocês aprenderam o que era o genitivo e quando nós devemos utilizar esse caso gramatical. Aqui você vai aprender como declinar, como transformar as palavras para que elas se adequem ao genitivo. Então, antes de continuar, já deixa a sua curtida, se inscreva no canal ativando o sininho e sem mais delongas, vamos começar. Hoje, então, nós vamos aprender a declinar no genitivo. Como nós declinamos os artigos? Veja, aqui nós temos artigo definido, artigo indefinido e aqui com o K seria o artigo para criar frases negativas. Então, por exemplo, para dizer o livro do homem, eu devo dizer das Buch des Mannes. Então, o artigo definido masculino para o genitivo é o des. Tá? Depois nós temos aqui o carro de um amigo, das Auto eines Freundes. Então, o artigo indefinido para o masculino ganha um ES. Aqui outro exemplo, só que com o artigo para negação, das Auto keines Freundes, que pode significar tanto o carro de nenhum amigo ou não é o carro de um amigo. Essa frase vai ter esses dois significados, ok? Para frente aqui nós temos no feminino. Então, para o feminino, o artigo definido é o der, o artigo indefinido é o einer e o artigo da negação é o keiner. Para dizer a casa da mulher, eu digo das Haus der Frau. Ou então a carta de uma amiga, der Brief einer Freundin. Tá? Neste caso aqui no português, a gente precisa utilizar uma preposição para poder indicar posse. No alemão, não. Esse uma amiga, basta que eu decline no genitivo, né? Eine Freundin, que automaticamente ele já dá essa ideia de posse, sem que seja necessário a utilização de preposição. Tá? Depois nós temos aqui, olha, der Brief keiner Freundin, que pode tanto significar a carta de nenhuma amiga ou não é a carta de uma amiga. E por fim, aqui para o neutro, na verdade ainda tem um plural. Para o neutro vai ser como se fosse no masculino, tá? O artigo definido é o des, o artigo indefinido é o eines, o artigo para negação é o keines. Então, das Spielzeug des Kindes seria o brinquedo da criança. Criança, em alemão, é uma palavra neutra. Ou então, o nome de um animal. Animal também é uma palavra neutra. Então, seria der Name eines Tieres. E por fim, para dizer não é o nome de um animal ou o nome de nenhum animal, em alemão nós vamos utilizar, né, o artigo para negação, aqui no caso no genitivo, então der Name keines Tieres. Seguindo adiante, nós temos o do plural, que vai ser igualzinho o feminino. Então, olha que interessante, no genitivo, o masculino fica igual ao neutro e o feminino fica igual ao plural. Então, der, que seria o artigo definido do plural para o genitivo, e keiner, o artigo da negação para o plural no genitivo. Lembrando que no plural, no alemão, nós não temos artigos indefinidos, apenas definidos, ok? Então, os desejos das crianças, em alemão, ficaria die Wünsche der Kinder. Ou então, as opiniões de nenhuma pessoa. O que acontece? Não tem como a gente traduzir de forma literal essa frase, porque olha só, eu posso traduzir dessa forma assim, não são opiniões de pessoas, porque seria como se eu dissesse assim, as opiniões de nenhumas pessoas, tá? Eu nem vou colocar isso daqui, eu vou colocar só dessa forma aqui, ó. Não são opiniões de pessoas, tá? Porque não tem como a gente traduzir de forma literal. Então, die Meinungen keiner Leute. Ok, aprendemos então os artigos, vamos aprender os substantivos. O que acontece? O grande diferencial do genitivo é que os substantivos, mais precisamente, os substantivos masculinos e neutros, eles recebem uma terminação especial. Essa terminação pode ser a letra S ou E seguido de S. Então, olha só, por exemplo, der Mann, o homem, para dizer do homem seria des Mannes. Perceba que eu coloquei um E seguido de S. Eu também poderia colocar simplesmente um S aqui, olha, des Manns, não tem problema. Mas normalmente, quando a gente termina aqui com uma consoante, é normal que a gente coloque o E e depois o S. Eu já vou mostrar para vocês que existe uma regra, tá? Der Fahrer, que seria o condutor, né? Do condutor seria des Fahrers. Perceba que eu coloquei aqui um S de sapo,
tá? Neste caso, eu sou obrigado a colocar só o S, eu não posso colocar um E. Sabe por quê? Vamos ver as regras que a gente tem para essa colocação. Então, na maioria dos casos, a gente vai conseguir tanto colocar ou S ou o ES. Por exemplo, na palavra des Bilds, aqui, né? No caso, Bild seria uma imagem ou um quadro. Para dizer do quadro ou da imagem, eu posso tanto dizer des Bilds quanto des Bildes. Não tem diferença, tá? Mas eu percebo que os alemães preferem utilizar sempre com ES, igual des Manns ou des Mannes, tanto faz, mas a gente costuma colocar com ES. Outra palavra aqui, por exemplo, a palavra Werk significa obra, então da obra seria des Werks ou des Werkes, não faz diferença. Isso vai acontecer para a maioria dos casos. Agora, se eu tenho substantivos que terminam em EN, EM, EL, ER, chen, lein ou lin, eles vão receber sempre um S. No caso, veja, que eu tenho fará. Fará termina em ER, então ele cai nessa regra aqui. Então ele só vai receber um S. E substantivos que terminam em S, SZ, X, Z e TZ, né? Ou seja, são esses substantivos que terminam em sons sibilantes, eles vão receber sempre um E seguido de S. Ok? Essa seria a regra. Agora, no genitivo, alguns substantivos eles vão sofrer o que a gente chama de endeclinazione, que eu venho falando para vocês desde a aula do acusativo, né? A endeclinazione, ela seria uma declinação especial que eu vou ensinar para vocês já nas próximas aulas. Eu vou fazer uma aula só para isso, tá? Então, por exemplo, der Herr é o Senhor. Agora, para dizer do Senhor, eu vou falar des Herrn. Eu não vou colocar um S aqui, como eu colocaria para outras palavras masculinas. Ou então, der Student, eu vou falar des Studenten. É outra declinação aqui que a gente chama de endeclinazione. Existem uns casos específicos e eu vou ensinar tudo para vocês em uma aula separada, tá? Mas, via de regra, substantivos masculinos e neutros, eles vão receber um ES ou um S. Os pronomes, olha só, nós temos os pronomes pessoais. Eu ensinei para vocês os do nominativo, do acusativo, do dativo e agora do genitivo, tá? Meiner, deiner, seiner, ihrer, seiner, unser, euer, ihre ou ihrer. O que acontece? Praticamente nunca nós usamos os pronomes pessoais no genitivo. Assim, eu nem coloquei exemplos aqui para vocês, por quê? A tendência do aluno é confundir pronome pessoal com pronome possessivo quando a gente fala do genitivo, tá? Esse meiner aqui seria literalmente a declinação do ich para o genitivo. Então fica muito difícil a gente pensar em uma frase que isso faça sentido para a gente, tá? Então a gente nunca quase vai usar o genitivo. O genitivo já quase não é tão mais usado, né? Principalmente na fala, ele foi praticamente erradicado. Mas utilizar os pronomes pessoais no genitivo é uma coisa assim que provavelmente vocês nunca vão usar na vida de vocês, tá? Então nem coloquei exemplos para não confundir com os pronomes possessivos, tá? Então, falando dos possessivos, quando eu coloco, por exemplo, meines seria do meu. Lembra, mine seria meu. Agora, meines, no genitivo, que tem a ver com posse, seria do meu. Olha um exemplo. Das ist das Auto meines Vaters. Quer dizer, este é o carro do meu pai. Como eu falei para vocês, para indicar posse, no português a gente tem que usar uma preposição. No alemão, não. Basta que você decline no genitivo. E os pronomes possessivos também, você declinando, eles passam a dar uma ideia de posse, né? Já tem ideia de posse, mas dá a ideia de algo que é de mim, de meu pai, de sua esposa, tá? Então, aqui a terminação para o masculino é sempre ES. Basta você pegar, né, o pronome, né, possessivo, que você já está acostumado, e basicamente colocar um ES. Então, meines, deines, seines, ihres, unseres, eures, ihres e ihres, tá? Para o feminino, é só colocar a terminação ER. Então, por exemplo, meiner significa da minha, deiner seria da tua, né? Seiner, da dele, por exemplo, da casa dele, tá? Na verdade, casa em alemão é neutro, então não ficou bom esse exemplo. Por exemplo, da irmã dele, tá? Seria seiner Schwester. Olha aqui um exemplo. Este é o carro da minha mãe. Então, das ist das Auto meiner Mutter. Para eu dizer assim, esse é o carro da irmã dele, eu colocaria o seiner, que seria da dele, né? Então,
Das ist das Auto seiner Schwester. Então, seria este é o carro da irmã dele. Para o neutro, são as mesmas terminações do masculino, ES. Então, por exemplo, a palavra casa, como eu disse para vocês, é neutra. Então, para dizer este é o portão da casa dele, tá? Da dele seria esse seines aqui, ou do dele, né? Das ist das Tor seines Hauses, ok? Este é o portão da casa dele. E no plural vai ficar com a mesma terminação do feminino. O legal do genitivo é como eu falei para vocês. O masculino e o neutro têm as mesmas terminações e o plural e o feminino também as mesmas. Então a gente só precisa aprender duas terminações diferentes. Certo? Então olha só, este é o carro dos meus pais. Das ist das Auto meiner Eltern. Gente, isso daqui vocês não vão usar na fala, tá? Na verdade, na fala, nós vamos usar o dativo, né? O von. Lembram que quando eu ensinei para vocês o dativo, eu falei que existem algumas preposições exclusivas do dativo? A preposição von significa de, também indica posse, é uma preposição que a gente usa sempre com o dativo. Então, no dia a dia, você não vai dizer, por exemplo, meine Eltern. Tá? No dia a dia, você vai dizer von meinen Eltern. Então, você vai declinar aqui, ó, no dativo e não no genitivo, tá? Isso aqui seria, por exemplo, na fala do dia a dia. E aqui seria, por exemplo, na escrita formal. Até na escrita tem caído em desuso, tá? Mas a gente ainda usa na escrita, digamos assim, de trabalhos acadêmicos ou então de um texto jornalístico mais sério, a gente usa sim o genitivo na escrita, tá? Mas na fala a gente vai praticamente só usar da forma como nós usamos no português, utilizando a preposição de. Tá? Vamos para os demonstrativos. Olha só, o masculino dieses, que seria deste, e jenes, que significa daquele. Então, por exemplo, das por dieses Mannes, o livro deste homem, ou das Auto jenes Mannes, o carro daquele homem. Também, no dia a dia, a gente vai usar com a preposição von, mais o dativo. Então, a gente não vai falar das por dieses Mannes. A gente vai falar das por von diesem Mann. Ou então, das Auto von jenem Mann, tá? No dativo. Mas vocês precisam saber, porque quem for tirar a certificação e também quem quiser conseguir ler qualquer texto em alemão, nos textos pode ser que apareça dessa maneira. Tá? Feminino, dieser ou jener. Então, dieser seria desta e jener daquela. Então, a casa desta mulher, das Haus dieser Frau, e a carta daquela mulher, der Brief jener Frau. Para o neutro, também igualzinho, masculino, dieses ou jenes. Então, das Buch dieses Kindes, o livro desta criança. Ou então, o carro daquela casa, das Tor jenes Hauses. Lembrando, né, por se tratar de substantivos neutros, a gente precisa colocar o ES. Tá? Neste caso, olha só, Kind poderia ser só Kinds, sem o ES. Agora, houses tem que ser ES porque termina em S. Lembram daquela regra? Que todo som sibilante a gente coloca um ES no final? Pois é. Então aqui tem que ser só jenes houses. Aqui poderia ser Kinds. O plural, então, também vai ser igual ao feminino, dieser e jener. Por exemplo, a casa destas pessoas, das Haus dieser Leute. Ou então, a carta daquelas pessoas, der Brief jener Leute. No dia a dia, a gente vai falar das Haus von diesen Leuten. A gente vai declinar no dativo e não no genitivo, tá? Só na escrita formal. Adjetivos agora. Os adjetivos são muito fáceis no genitivo. Assim como no dativo, quando a gente tem artigo, a gente simplesmente coloca um EN. Por exemplo, o adjetivo klein, sempre que tiver um artigo, seja ele definido ou indefinido, tanto faz o gênero ou se está no plural, eu coloco um E seguido de N. Então, por exemplo, des kleinen Mannes, ou seja, do pequeno homem ou do homem pequeno, ou de um pequeno homem, seria eines kleinen Mannes, der kleinen Frau, einer kleinen Frau, des kleinen Kindes, eines kleinen Kindes, der kleinen Leute. Lembrando que no plural nós não temos artigo indefinido, tá? Mas a regra é muito fácil. Para qualquer adjetivo que ele seja precedido por artigo, no genitivo ele ganha um EN, igual no dativo.
tá? Agora, sem artigo, a gente vai utilizar essas terminações aqui. EN para masculino e neutro e ER para feminino e plural. Por exemplo, kleinen Mannes seria de pequeno homem, tá? Não é do pequeno homem, porque o do teria ali o artigo definido ali junto, né? De mais o. Aqui não, seria de pequeno homem, de pequena mulher, de pequena criança, de pequenas pessoas. Então, kleinen Mannes, kleiner Frau, kleinen Kindes, kleiner Leute, muito pouco utilizado, tá? E por fim, gente, eu coloquei aqui para vocês um resumo de tudo que a gente aprendeu nessa aula na forma de tabela para você ter como um guia para você buscar. E com isso nós terminamos a aula de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, lembra de curtir, de também seguir a gente aqui e ativar o sininho para não perder nenhuma aula. Para terminar o nosso curso, nós ainda vamos falar sobre a Endeklination e sobre as Wechselpräpositionen, que são aquelas preposições de múltiplo caso, que você pode utilizar elas com tanto o dativo quanto o acusativo, a depender aí da situação. Eu fiquei ainda de explicar isso para vocês e vocês vão ver isso nas próximas aulas. E eu te espero lá. Até então. Tschüss!